Oi, professora, tudo certo? Ela me ouviu? Oi, Rafa, pode repetir. Eu estou lendo a mensagem. Já podemos conversar aqui pela tela, professora? Assim que eu te apresentar, você consegue compartilhar. Então você vai me apresentar e eu compartilho, certo? Isso. Na hora que a gente começar a live ali pelo YouTube ao vivo, eu vou te apresentar, né? Vou falar um pouquinho do seu currículo e aí eu passo a palavra para você. E aí eu compartilho a tela. Isto. Tá, vamos ver. Tô pronta. Meu Senhor Jesus, vamos embora. Vamos. Calma, já colocou lá, Lília? Já tô ouvindo. Não, eu tô dizendo que eu tô vamos no tempo de vocês. Desculpe, eu só tô pronta, tá bom? Vamos lá. Bom dia, professora Rosemara. Estamos ao vivo pelo YouTube já. Bom dia a todos os nossos participantes, né, desse nosso primeiro webinário. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a
a nossa professora, a mestra, professora Rosimara Vicente. Professora Rosimara é uma colega nossa de trabalho e também uma parceira aqui do nosso município de Fazenda Rio Grande. Desde 2019, professora Rosimara já vem com um trabalho aí ministrando formações continuadas em nossa rede, na disciplina de língua portuguesa, e em 2020 ela participou da consolidação da nossa proposta curricular aqui de Fazenda Rio Grande. E, juntamente com os professores sistematizadores de língua portuguesa, fechamos, assim, o nosso currículo da proposta curricular municipal. Professora Rosimara Vicente, ela é licenciada em língua portuguesa pela Universidade UNOeste. Ela é pós-graduada em Magistério da Educação Básica, em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, é pós-graduada também em Metodologia do Ensino Superior e é mestra em Educação pela Univale. Professora Rosimara, agradecemos muito por você ter aceito esse nosso convite, né, para participar aqui do nosso webinário, é o primeiro webinário, né? Junto com ele, nós estamos no início da utilização do nosso canal do YouTube da Secretaria de Educação, que nós não tínhamos, né? Então, seja muito bem-vinda, professora, e é com prazer que eu passo a palavra para você agora. Um abraço, professora. Obrigada, Marinalda. Então, obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também à secretária Silene, obrigada pelo convite de vocês, especialmente a vocês aí da equipe que mantém contato comigo e, como disse você, já fizemos alguns trabalhos juntos e espero contribuir novamente com essa hora que nós vamos passar aqui juntos. Professora Jandira, bom dia, que bom contar contigo aí. Então, vamos começar, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela e gostaria de dar bom dia também a todos os professores que estão nos assistindo. São muitos professores, né, que estão participando da live, então, bom dia a todos. Eu quero ver se eu consigo fazer rapidinho aqui, compartilhar a minha tela. Vocês me dizem só, por gentileza, se ela está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês? Marinalda, só queria que você me desse um ok, se está aparecendo a minha tela para vocês. Sim, professora, está. Tá bom, tá ótimo, então. Então, eu não vou ver a professora Jandira nem você, eu vou seguir em frente, é isso? Uhum. É isso, né? E aí, eu vou tentar acompanhar vocês no chat. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês, por favor, podem ficar à vontade e eu tentarei responder, ou as meninas também da secretaria, se quiserem interromper para passar algumas perguntas, também fiquem à vontade, tá bom? Então, o tema era como ensinar leitura e escrita em tempo de pandemia, né, que não é alguma coisa simples, como não está sendo nada na vida da gente, mas eu quero tentar contribuir aqui com o trabalho de vocês e trazendo uma tela de um texto de uma criança de 8 anos. E nessa tela está escrito assim: eu me chamo Jasmin, gosto muito de brincar no jardim e gosto muito de comer pudim. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham desse texto. Se é um texto para criança de 8 anos, ele é um bom texto, na opinião de vocês, educadores, de vocês, professores, se esse texto é um bom texto. Vocês podem colocar aqui no chat, que eu vou tentar acompanhar vocês aqui. Então, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo acompanhar o que vocês vão me dizer. O que vocês acham? Se esse texto é um texto bom para criança de 8 anos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tô vendo vocês aqui, mas eu vou dar continuidade, então. Eu imagino que vocês tenham dito que sim,
né, que é um texto sim, que é um texto bom. Uma criança de 8 anos, é um texto muito bom. E se vocês me dissessem o nome desse texto, podem escrever no chat o nome desse texto. Que nome que nós daríamos? Agora consegui. Ótimo. É um bom texto, o Luiz Carlos está dizendo, é um bom texto. É verdade. É um bom texto. Que texto é esse? Como é que nós damos nomes para esse texto? O que vocês acham que é? Não precisa acertar logo, né? A gente só vai conversar. Algumas pessoas estão dizendo sim, com certeza, é um bom texto. Vocês imaginam que texto é esse? É um poema, né? Alguém já disse aqui, a Alessandra já nos ajudou aqui. É um bom texto e é um poema. Ele não tem erro ortográfico, ele está bem escrito, ele começa com letra maiúscula, ele tem ponto final, né? Ele tem algumas coisinhas ali, jardim. Se a gente fosse imaginar ali jardim, talvez com J maiúsculo, mas também não tem problema nenhum nesse caso. Se fosse para vocês ainda reestruturar esse texto, ele já deve ter sido reestruturado já, né? Porque ele não tem erro ortográfico, normalmente as crianças não escrevem com M no final, às vezes falta o S, com 8 anos falta o S no gosto, né? Elas escrevem goto, enfim. Então, esse texto já deve ter passado por reestruturação. Se fosse para vocês ainda passar por uma reestruturação, o que vocês mudariam nele? Será que há necessidade de mudar alguma coisa? O que vocês acham? Será que poderia ser mudado alguma coisa? É ótimo, a letra cursiva, é um excelente texto, isso mesmo, concordo com o que vocês estão dizendo aqui. Alguém está dizendo aqui que é um poema também. Eu mudaria só uma situação, eu acrescentaria isso aqui. Eu me chamo Yasmin, gosto muito de brincar no jardim, gosto muito de comer pudim. Por quê? Vocês disseram para mim que era um poema, certo? E é um poema. Se ele é um poema, ele normalmente, ainda mais para essa faixa etária, ele é feito em versos e os finais geralmente são rimados. Então, eu colocaria dentro dessa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, para dar esse caráter de poema escrito em versos, né? Então, tem uma estrofe, esse poema da Yasmin, e uma estrofe com três versos. E todos os versos rimando. Vocês imaginam que o professor dessa criança, ele deve ter trabalhado exaustivamente para que as crianças chegassem num nível de escrita como esse? Vocês imaginam que foi assim? Eu imagino que foi. Um trabalho exaustivo, um trabalho de muita leitura, de muita escrita, de muita retomada, de muita discussão linguística, por exemplo, o que é rima. E criança tem uma dificuldade muito grande, criança pequena tem uma dificuldade muito grande de entender o que é rima, porque às vezes ela se confunde entre o que é combina e o que rima, né? Cachorro rima com osso, ela acha que isso é uma rima, mas na verdade isso é uma combinação. Então, para que o professor chegasse nesse nível de escrita com a criança, ele deve ter trabalhado exaustivamente. E não só ele do terceiro ano, mas assim como o professor do segundo ano, do primeiro ano, ou os professores de educação infantil, que trabalharam demais com cantigas, com poemas, com parlendas, enfim, para que a criança chegasse nesse nível de escrita. Então, eu só quero ressaltar que, para chegar numa escrita de poema, nessa qualidade, tem muito trabalho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ai, Sandra, saudade de você também, Sandra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês se sentem na escrita? É fácil para vocês sentarem e produzir um texto? É fácil para vocês decidir qual é o texto que vocês vão produzir, e ali vocês sentam e vai, e flui, aquela coisa vai, que é uma maravilha. Eu imagino, eu vou tentar, bom dia, gente, eu vou tentar esperar vocês escreverem aqui, mas a Gabi já disse que não é fácil, e não é fácil, Gabi, mesmo. Não é fácil escrever texto. Guimarães Rosa, ele dizia assim,
A gente nunca termina um texto, a gente se livra dele. Se livra dele porque chega uma hora, de tanto que você revisa, de tanto que você escreve, de tanto que você olha, de tanto que você volta no texto, você diz assim, bom, agora é isso. Eu vou parar porque cada vez que a gente vai ver o texto e ler o texto, a gente vai revisar e vai mudar, e vai mexer. Então chega uma hora que você tem que dar um basta realmente. Chega, vou me livrar disso, vou para outra. Então é difícil de produzir, isso mesmo, né? A Luciane disse aqui que é difícil de produzir. Luciane, mas vocês acham, a Luciane e vocês acham que se aprende a escrever? Com esse texto que nós temos de exemplo aqui, nós aprendemos a escrever? Se é que é possível aprender a escrever? É possível, né? É possível aprender. A Adélia Prado diz que ler dói e escrever dói. Dói. Ainda mais quando a gente tem um compromisso de escrita para alguém e você tem um prazo para escrever, ou você quer escrever para os pais, ou você quer escrever para a tua coordenadora, ou você quer escrever para o seu diretor, e você tem um tempo para escrever, e você olha e não está satisfeito, e não dá para revisar muito, e aí você tem que se livrar desse texto. Mas escrever se aprende, né? Se ensina também. Como vocês viram aqui, a Yasmin, é notório a participação efetiva do professor. A Yasmin não chegaria no nível desse texto, lindíssimo esse texto da Yasmin, se não tivesse o professor junto. E deve ter labutado muito o professor para que ela chegasse nesse nível, e todos os outros textos dessa turma também são muito bonitinhos. Agora, eu queria propor para vocês, é possível, né? A Thalita também está dizendo sim, é possível. Então, se é possível ensinar com pandemia, sem pandemia, é um desafio, mas é possível. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora, eu gostaria de contar com vocês para a participação dessa próxima tela, que diz assim, ônibus planta bananeira em Lisboa. E aí eu queria que vocês me dissessem, o que vocês acham que vocês vão ler? Eu vou passar para vocês aqui o quê? A partir desse título, ônibus planta bananeira em Lisboa. O que é que a gente vai ler? Alguém disse aqui que a letra da Yasmin estava muito bonita, tá mesmo. Eu estou vendo alguns chat, algumas participações aqui de vocês. Eu não consigo ler tudo, tá? Mas algumas questões aqui eu estou vendo. A letra tá bonita, ela escreve bem, mas a letra é bonita, mas eu sempre acho que tem a participação do professor, né? O capricho, aquilo que o professor diz, que tem que caprichar, que tem que revisar, que tem que passar a limpo, que tem que entregar um texto bom, tem a participação do professor. Não tem como. Não tem como um texto daquele estruturado daquele jeito sem a participação efetiva do professor. Alguém disse aqui, a Luciane e outras pessoas estão dizendo que é uma notícia. Isso mesmo. É uma notícia, e a notícia vai falar de quê? Várias pessoas estão dizendo que é uma notícia. Se esse texto que nós vamos ler é uma notícia, o que eu coloquei aqui? Como é que a gente chama esse título? Como é que a gente dá um nome para esse título? Alguém disse que o ônibus tombou. Alguém já interpretou ali, ó. O ônibus tombou. Mas plantar bananeira é tombar? Eu conheço outra coisa de plantar bananeira. Sabe quando a gente faz um buraco na terra e planta uma bananeira? Eu conheço essa, plantar bananeira. Tem alguém aqui que a Natália disse que o ônibus tombou. Quer dizer, eu tenho uma informação, eu tenho um conhecimento que plantar bananeira é cavar um buraco no chão e plantar uma bananeira. A Natália diz que plantar bananeira é o ônibus tombar. E alguém já disse aqui para mim também que é uma manchete. Perfeito. Então, se eu vou ler uma notícia, esse título nós chamamos de manchete. Agora, pegando o que a Natália disse, se eu estou dizendo que o ônibus planta bananeira, e para mim tem um significado bananeira, mas para a Natália tem outro significado, como é que a gente sabe que o meu está certo ou que da Natália está certo? Porque, deixa eu ver, brincamos de plantar bananeira. Tem mais alguém aqui? O Luiz diz que a gente brinca de plantar bananeira. Então tem um terceiro significado ainda para plantar bananeira. Não. Esse significado de plantar bananeira é o mesmo do ônibus, né? Mas daí lá o ônibus tomba.
E o Luiz disse que plantar bananeira é aquela brincadeira. Alguém mais disse que tomba também. Ah, é um sentido figurado. Alguém está dizendo aqui que é um sentido. A Silmara disse que é um sentido figurado. O que significa sentido figurado? Como é que eu sei que o que está aqui é um sentido figurado? Como é que é um sentido irreal, né? É um sentido que vai além do real. É o irreal. Porque o ônibus, a Natália diz, porque o ônibus não planta bananeira. Verdade? Ah, e a Vanessa diz, porque está entre aspas, perfeito, solucionamos todos os problemas. É isso mesmo. Então, nós vamos ler uma notícia, essa notícia traz uma manchete, essa manchete, o ônibus planta bananeira em Lisboa, traz plantar bananeira entre aspas. Indica que o sentido não é real. Por que o sentido não é real? Porque nós estamos falando nós precisamos marcar que o sentido não é real, porque nós vamos ler uma notícia. Se esse plantar bananeira tivesse no poema da Yasmin ali em cima, ele não precisaria estar entre aspas, porque num poema ou outros textos, eu posso trabalhar com sentido figurado sem dizer que é um sentido figurado, e pela leitura eu vou chegar no sentido figurado, ou pelo contexto da história, eu vou entender o que é o plantar bananeira, né? É isso mesmo, alguém está dizendo que, entre aspas, é perfeito, é isso mesmo. Então, as aspas estão dizendo que o sentido não é real. E por que o uso das aspas? Porque nós estamos trabalhando com uma notícia. A notícia trabalha com fatos reais. E quando eu não estou trabalhando com um fato real, eu preciso marcar isso, eu preciso indicar isso, eu preciso anotar isso. Agora, me digam lá, o ônibus que tombou, já sabemos que a Natália, né? A Natália disse que o ônibus tombou, agora ele tombou onde? Ele tombou em Lisboa. E onde é Lisboa? Quem conhece essa informação? Quem sabe onde é Lisboa? Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Quem é Lisboa? Que lugar que é esse Lisboa? Em Lisboa. Então, sabemos que o ônibus plantou bananeira, sabemos que o ônibus tombou em Lisboa. Ah, Portugal. Alguém já disse aqui, a Ana Paula disse. Lisboa é Portugal. Talvez as crianças não saibam, mas não teria problema nenhum em dizer que é Portugal, né? Mas será que é só Portugal que tem esse nome Lisboa? Será que é só em Portugal que tem? Eu vou mostrar a manchete para vocês e vocês vão me dizer para mim se é em Portugal mesmo ou não, tá bom? Então, olha só. Eu vou mostrar primeiro a foto, a imagem da notícia. Olha lá, a Natália, a Vanessa, outras pessoas que disseram realmente o ônibus tombou. E agora a gente vai ler a notícia, tá bom? Vou ler a notícia para vocês. Para espanto do motorista e de pedestres, de repente a pista cedeu, abrindo um buraco de 10 metros de profundidade por 6 de diâmetro, engolindo o ônibus. Foi em Lisboa, nas proximidades do terminal da Praça da Espanha, o veículo estava sem passageiros. Esse texto eu tirei da Gazeta do Povo, quer dizer, aqui de Curitiba. Ele é de um bairro chamado Lisboa. Quando eu fiz aquela pergunta em Lisboa e vocês disseram que Lisboa é Portugal, perfeito. Sim, Lisboa é Portugal, a capital de Portugal. Mas também tem outro bairro aqui perto, um bairro de Curitiba, que também se chama Lisboa, na Praça da Espanha. Foi em Lisboa, nas proximidades do terminal da Praça da Espanha. Então, vocês viram que e outras questões também eu diria para a criança, né? Eu explicaria para as crianças o que é um buraco de 10 metros de profundidade, o que são 6 de diâmetro, quer dizer, 6 de diâmetro, no mínimo eu preciso entender que o ônibus cabe ali, né? Ele aponta, ele cai num diâmetro num 6 de diâmetro. O que é engolindo o ônibus? Né? O que são proximidades? Onde que fica a Praça da Espanha e tantas outras coisas que a gente possa discutir com a criança. Então, só retomando com vocês aqui. Eu coloquei lá o primeiro texto, eu passei da Yasmin, e esse texto que eu estou trabalhando com vocês.
Um é produção de texto e o outro é leitura de texto. E por que eu estou passando essas duas questões, né? Porque não existe um bom leitor se ele não for um bom produtor de texto. E não existe ser um bom produtor de texto se ele não for um leitor. Quando eu digo assim, os meus alunos não gostam de ler, ou se eu digo, os meus alunos não sabem produzir textos, se eles não gostam de ler, eles não serão produtores de texto. E se eles não escrevem bem, é porque eles também não são leitores. Não tem como a gente ensinar a língua portuguesa achando que ele vai ser só bom produtor de texto ou só bom leitor. Não, não tem isso. Todas as pesquisas indicam que se eu sou bom leitor, eu sou um bom produtor de texto. Quando eu perguntei para vocês e vocês disseram, sim, eu tenho dificuldade em produzir um texto, todos nós temos dificuldades em produzir um texto, porque nós somos ou temos talvez ali as mesmas idades, né? Enfim, participamos de um ensino tradicional que primeiro vinha a decodificação, depois vinha a leitura e compreensão, e a produção de texto só vinha mais tarde, né? E por muito tempo a gente achava que escrever frase era produção de texto. Por muito tempo, ainda alguns lugares a gente pede para a criança escrever uma frase e acha que tem toda a complexidade de uma produção de texto. Então, se é difícil para a gente, para nós que somos leitores, escrever um texto, também é para a criança. E se a gente tem dificuldade em produzir um texto, com certeza nós também temos uma certa dificuldade aí, são vários graus de dificuldade, né? Mas uma certa dificuldade de compreender texto, porque não é fácil. Não é fácil para bons escritores escrever, quem dirá para nós, né? Então, os escritores também, eles levam muito tempo para produzir um texto. Mas o que eu quero dizer é assim, que no meu planejamento, eu preciso ficar muito atento à leitura e à produção de texto. E a Base Nacional Comum Curricular, ela vai dizer assim, ó, que nós precisamos de práticas de escrita e de práticas de leitura. Né? Hoje se fala muito de práticas de leitura e práticas de escrita. Porque se nós não desenvolvermos nenhuma situação nem outra, a criança não vai conseguir aprender e ter um nível, como a Yasmin já tem, um nível de escrita excelente. Então, esse exemplo que eu passei para vocês, ou esses dois exemplos, um de leitura e um de produção de texto, é para mostrar que existe um vínculo, né? Existe uma sinergia, ou existe uma complexidade, tanto um quanto no outro. E quando eu falo de leitura de texto, ou de práticas de leitura, e eu vou passar algumas telas para falar um pouquinho disso, quando eu falo de práticas de leitura, eu tenho que usar estratégias de leitura, que só isso já dá uma web para a gente discutir, ou talvez vários encontros. São várias estratégias de leitura. O que eu fiz com vocês aqui, eu utilizei uma estratégia de leitura. Antes de vocês me dizer, antes da gente ler o texto, nós lemos a manchete e vimos a imagem. Comparamos ali o texto, o que era plantar bananeira com a imagem, e depois lemos o texto. O que eu quero dizer é que, quando eu ensino uma criança a ler, eu preciso de estratégia de leitura. Eu não posso, hoje, mais abrir um texto e pedir para a criança ler, ou não problematizar esse texto. O que eu fiz com vocês foi problematizar o texto, tá? E assim como a escrita, que também os autores vão dizer que um texto não pode ser escrito com menos de 15 dias. Então, a necessidade hoje hoje sempre, né? A necessidade de realmente fazer um planejamento, tanto de leitura quanto de escrita. E quando eu falo de leitura ainda, além de criar uma estratégia, quer dizer, de trazer a criança para a leitura desse texto, eu preciso ainda fazer níveis de perguntas, que são aqueles lá, perguntas nas linhas, entre as linhas e além das linhas. Também é um outro encontro, só para falar disso. Então, assim, ó, ensinar, como vocês disseram, é possível ensinar a ler e é possível ensinar a produzir texto. O que não é mais possível é pedir para a criança ler um texto e depois a gente discutir o que foi lido. Não é mais.
mesmo no caso, né, se nós formos pegar aqui a questão da pandemia, como é que vocês estão ajudando a criança a ler texto, né? Ou se a gente imaginar assim, ó, quais são as práticas de leitura com a criança em casa? Como é que eu posso desenvolver práticas de leitura com a criança em casa? Eu imagino que vocês tenham tido várias oportunidades de trabalhar isso, algumas penosas ou não, mas vamos imaginar que tem criança que não tem acesso à internet. Essa criança vai receber uma sequência de atividades para fazer em casa. Imagino que vocês fizeram isso. Então, resolvido o problema das crianças que não têm acesso à internet. As crianças que têm acesso à internet, por exemplo, será que o professor fez um grupo de WhatsApp? Possivelmente tenha feito um grupo de WhatsApp com as crianças que têm acesso à internet. E ali, no WhatsApp, eu posso... é bem fácil o professor declamar um poema, convidar a criança para fazer cantar uma cantiga. O professor pode ler em WhatsApp, é possível a gente fazer uma leitura razoável, não longa, mas uma leitura razoável. Então, a criança pode devolver a leitura de um texto que ela recebeu também, lendo, né? Então, por quê? Hoje precisamos do WhatsApp, precisamos de podcast. Hoje é muito interessante também o uso de podcast para o professor programar suas leituras, contar histórias, pedir devolutiva daquilo que a criança entendeu, ou que as crianças entenderam, ou pedir a leitura delas, enfim. Ou se não de um texto inteiro, de um parágrafo, a criança pode devolver para vocês uma declamação de um poema, a leitura de um parágrafo de um conto. Então, por meio de WhatsApp, por meio do Zoom ou outras ferramentas que vocês possam dividir. Eu sei que vocês utilizaram, eu acompanhei um pouco o trabalho pela Sandra, vocês tinham aulas também, né? Vocês dividiam aulas com as crianças, tinham aulas gravadas com as crianças, então, de alguma forma, a criança tem acesso à internet, algumas, né? Tem acesso à internet. Sabendo que a criança tem que ler muitos textos, tem que ouvir o professor ler textos, eu consigo planejar a minha aula, né? Algumas aulas eu consigo fazer dessa forma. Então, são os meios que a gente tem de continuar, mesmo na pandemia, de continuar desenvolvendo leitura e escrita com a criança, né? Não tem como a gente negar isso para a criança, e a gente vai ter que fazer essas questões seguindo esses protocolos aí que nós temos hoje de mídia e tal. E ainda a criança, né, mesmo escutando vocês, mesmo acessando um link que tem uma música, isso, aquilo, claro, imagino que vocês devem ter preparado uma sequência de leitura, uma sequência de produção de texto, para que a criança possa ter acesso em casa também o que é escrito, né? Então, talvez tenha ficado mais difícil para a gente preparar a aula agora, mas também é uma oportunidade de a gente avançar, né? Eu imagino que muitas pessoas hoje consigam fazer muitas trocas ou ter muito mais acesso a textos que são de qualidade para criança, que são divertidos, que têm animação, que são cantados, é muito mais gostoso, talvez, ou talvez a pandemia tenha nos apressado um pouco mais, porque a base nacional, ela já traz o acesso às aulas, a indicação de aulas com acesso a software, a outras plataformas. Mas vamos lá. É claro que a leitura e a escrita é uma prioridade da escola, né? Se nós não desenvolvermos... Bernard Schuller, ele diz que um cidadão que não tenha a leitura e a escrita, ele está condenado ao fracasso e à exclusão social. É claro que nós sabemos que a prioridade da escola é leitura e escrita em todas as áreas, né? A criança precisa aprender a ler um enunciado de matemática, precisa ter autonomia de ler um enunciado e saber o que vai fazer, sem perguntar, professora, é de mais ou de menos, né? Ela tem que ter autonomia em ler um texto
em um texto de geografia, um texto de história, e tenha lá em 1990, e ela voltar a um texto para saber o que aconteceu em 1990. Quer dizer, se aprende a ler lendo, e se aprende a escrever escrevendo, mas se aprende também com o professor. Quando eu digo que tem uma data, 1990, e ela tem que voltar a um texto, indica que o professor disse para ela, olha, quando a gente está lendo um texto, a gente vai para frente, vai para trás, para buscar as informações que a gente precisa para entender um texto. Então, ele é a prioridade da escola em qualquer área do conhecimento, né? Em qualquer componente curricular, a leitura e a escrita vai ser prioridade. E quando eu estava organizando o texto para vocês, o encontro com vocês, eu pensei, eu vou fazer um trabalho com intertextualidade, produção de texto em geografia, história e ciência, mas aí ia ficar muito longo, não ia dar tempo. Mas essa leitura e a escrita a gente pode fazer em qualquer área, né, e tudo junto e misturado. É possível fazer, sim, um trabalho de leitura e de escrita muito interessante. Então, eu coloquei aqui que o trabalho com a leitura tem a finalidade de formação de leitores competentes. Se os autores dizem que as crianças vão ficar à margem da sociedade, a exclusão social, se elas não lerem e não compreenderem texto, e não forem produtoras de texto, a criança, quando estiver lendo e produzindo texto, ela tem que saber que a finalidade de ler e produzir texto é ter uma boa formação. É saber opinar diante das pessoas, é ter condições e conhecimento de assuntos diversos, né? Não é só para ler e produzir textos e tirar uma nota, não. Eu me constituo como pessoa quando eu estou lendo, quando eu estou aprendendo a ler e a escrever texto, né? Um bom leitor de texto, ele sai na sociedade e ele consegue pegar aquilo que é importante para ele consegue selecionar informações rápidas e aquilo que lhe interessa. Então, a escola precisa efetivamente fazer esse trabalho. E a leitura fornece matéria-prima para a escrita. Eu acho que aqui é uma situação muito importante, né? Por que eu disse lá na frente, ou eu disse lá atrás, né, que a leitura e a escrita estavam juntas? Porque eu não consigo planejar a leitura de um texto sem que a minha criança tenha informações sobre aquele tema. Então, se nós vamos discutir hoje, um clichê aqui, se a gente for discutir hoje sobre a pandemia, não discutiria isso com a criança agora, nesse momento, mas se a gente fosse discutir isso com a criança, para a gente poder produzir um texto assim, primeiro eu tenho que saber o que ela sabe sobre esse tema, depois eu tenho que ler sobre esse tema. Quer dizer, eu tenho que ter tanta informação sobre esse tema que eu possa sentar e produzir um texto sobre esse tema. Quando eu vou escrever um tema ou sobre um texto, o que eu faço primeiro? Primeiro eu leio, me encho de informações, né? Me encho de aspectos que vão me ajudar a produzir aquele texto. E aí eu sento e vou produzir um texto, porque eu vazia, eu não consigo produzir nada. Não consigo tirar de uma imaginação do nada, né? Do além, não consigo produzir um texto sem informação, sem conteúdo. Então, quando a gente fala de ler e compreender texto, ler e produzir textos, significa que eu preciso ter matéria-prima para poder escrever um texto. Sem isso, não vou conseguir. Os nossos alunos, sem isso, não vão conseguir. Quando a Yasmin produz aquele texto dela, ela deve ter lido tanto texto com o professor, né? Deve ter lido tanto texto de poemas, tantas parlendas, ou tantos textos rimados, que ela conseguiu fazer um texto rimado. Então, ela precisou ter conteúdo antes, deve ter discutido o conteúdo antes, para depois chegar numa produção de texto. E aqui eu coloco que a leitura tem sido um objeto de ensino, mas será que ela tem sido um objeto de aprendizagem? Será que nós damos tempo para que essa criança aprenda a escrever? Será que aquilo que os autores dizem, né, que um texto não pode ser produzido com menos de 15 dias, isso é um objeto de aprendizagem? Isso é o tempo que garante uma criança partir do momento de se encher de informação até o momento de revisão ou de correção de um texto, né?
E aí, mais uma questão, né? Para a gente tratar de revisão, quais são os tipos de revisão? Quantos tipos de revisão? Quantas vezes a criança volta a um texto para poder rever o seu texto e considerar um texto como bom? É muito tempo. Existe revisão individual, existe revisão com pauta, existe revisão coletiva, existe revisão em dupla, existe uma série de possibilidades e de estratégias de revisão que a criança vai chegar no final assim, bom, agora meu texto já está bom. Então, eu preciso pensar nesse objeto de ensino e objeto de aprendizagem e considerar isso no meu planejamento de aula. E considerar naquele pacotinho que vocês enviam para a criança que está lá em casa, que vai receber o material de vocês, né? Junto com esse material que vocês vão enviar para a criança, o que a criança vai buscar, o que o pai vai buscar na escola, ele tem que ter pensado esse tempo de aprendizagem. Porque ensinar sem considerar que a criança vai aprender é algo vazio, né? E a gente disse lá atrás que o nosso objeto de ensino hoje, de língua portuguesa, é com prioridade ler e escrever. De língua portuguesa não só, mas de língua portuguesa ler e escrever. Então, o que eu estou ensinando, como eu estou ensinando, em qual meio hoje, porque eu vou ter sim um WhatsApp, eu vou ter que ter sim um webinário, vou ter um seminário, pode ser, podcast e tantas outras ferramentas que eu posso utilizar, considerando esse objeto de aprendizagem. E tem uma outra questão também, que tem um palestrante de vocês que vai falar, eu não lembro o nome dela, mas ela é muito legal. Ela vai falar também de sala invertida com vocês. E a sala invertida, ela é algo fantástico, porque na produção de texto e na leitura de texto, usar a estratégia de a sala invertida é muito legal, porque a criança vai ter uma série de informações, vocês vão enviar para a criança uma série de textos, de áudios e tudo mais, a criança vai aprender em casa, vai aprender com os seus pais, estou falando dos pais porque existem alguns que ajudam, né? E aí ela vai vir num outro momento, junto com o professor, que pode ser também online, junto com o professor e vão escrever coletivamente. A escrita coletiva, ela pode acontecer em qualquer momento, né? A escrita individual não precisa ser o único objeto de ensino, né? Pode ser também a escrita coletiva. Então, a sala invertida, ainda mais agora em tempos de pandemia, a sala invertida é a criança estudar aquilo que o professor planejou, e aí ela vem para responder perguntas. Ela vem para trazer sua contribuição para a sala de aula. Ela vem para trazer sua contribuição para aquilo que o professor vai planejar ou que planejou, tá? Então, é bem importante a gente pensar no objeto de ensino e objeto de aprendizagem, porque o objeto de aprendizagem tem tudo a ver com a minha estratégia de ensino, o tempo que eu viabilizo para aquelas atividades. Quantas vezes aquela criança vai ler textos parecidos com aquilo para poder produzir, né? Quantas notícias a criança teria que ter lido para fazer uma análise como essa que a gente fez ali, fazer uma análise de manchete, qual o conteúdo que está no texto. Eu ainda não trabalhei com vocês o que responde, o que, quando, onde, não trabalhei isso no texto, mas o texto teria que ser mais trabalhado, teria que ser riscado. Eu dizia para as minhas crianças que a gente ia sujar o texto. Sujar o texto é você, gente, o que significa isso? Isso aqui está fazendo relação com o quê? Qual a informação que isso aqui está puxando? Quer dizer, tem uma série de situações que a gente faz quando a gente está ensinando a criança a ler o texto. Então, a ideia é planejar o texto numa sequência didática, e aí, sequência didática é um outro tema para se discutir, né, para se planejar também. Uma sequência didática tem que ter tantas aulas que aquilo garanta a aprendizagem, seja educação infantil, seja fundamental 1, seja fundamental 2, não importa. A sequência didática são amarrações que a gente faz, são uma atividade que vai levar a outro raciocínio, que vai levar a outro, que vai levar a outro, para que ele possa produzir um texto. Uma leitura,
ou várias leituras, vários entendimentos, várias interpretações, para se chegar a uma produção de texto, né? E nem estou falando de gênero textual ainda, nem estou falando de cumprir com o objetivo do texto, né? Porque tudo isso o professor precisa ter muito claro para ele planejar as suas aulas, né? Então, ensinar uma boa compreensão de texto, ensinar uma boa produção de texto, mas ensinar qual é o gênero que ele vai produzir, para quem ele vai produzir esse texto, quantas vezes a criança vai voltar esse texto para poder estar satisfeita com a sua produção de texto. Então, isso tudo tem que estar no planejamento do professor. Então, ler é preciso interagir com a diversidade de texto, né? Não vou me deter muito aqui, mas quanto mais textos a criança ler, numa diversidade maior, melhor as crianças terão, mais conhecimentos as crianças terão, e melhor será a produção de texto delas, né? Eu lembro de uma produção de texto que eu gostei muito de fazer com as crianças, eu peguei da revista Recreio, um texto informativo que falava sobre, não, era um poema que falava sobre gato. E aí eu pedi para que as crianças tirassem só as informações do gato e transformassem numa reportagem. Então, imagine o exercício que foi isso, foi muito interessante, porque nós temos um texto, temos um gênero poema transformado num texto informativo, numa reportagem. Então, imagina o quanto de conhecimento nós tivemos que trabalhar, que pesquisar, saber quais informações eram como disse vocês, eram sentido figurado ou não, para a gente poder criar um texto. Mas é isso mesmo, o texto é de conversar, o texto é de labutar, o texto é de discutir, o texto é para que a gente tenha muito conteúdo para produzir um texto. Então, se eu leio um texto, um poema, se eu leio uma reportagem, se eu leio uma crônica, eu estou me imbuindo de informações para produzir um texto tal, combinado com o professor. Só para a gente ilustrar um pouquinho, que eu acho que é importante, que antigamente a gente dizia que ler era decodificar, que decodificar era converter letras em sons, e a compreensão ela vinha como consequência, né? Os resultados, eu sou fruto disso, que hoje eu sofro, né? Dói para eu ler e dói para escrever também. Porque a gente só decodificava, daí quando tinha que compreender texto, a gente tinha que voltar tudo no texto de novo, né? Quantas vezes a gente lê um texto, quantas vezes vocês leem um livro e vocês têm que voltar no capítulo, ou você tem que voltar um parágrafo antes, embora seja uma estratégia, mas quantas vezes vocês têm que retomar a leitura porque a gente não guardou na memória aquilo que estava lendo, não é assim? Não é mais difícil para a gente ler? Mas se a gente ensinar de forma diferente do que foi para nós, a gente vai ter alunos com mais autonomia na leitura e na escrita. Hoje, é preciso compreender o sistema alfabético, então é preciso sim transformar código em som, é preciso sim, mas por meio de práticas de leitura. Então, mesmo que a criança não esteja, claro, não está lendo, mas ouvindo o professor cantar, declamar, ler conto, pode ser até crônica, dependendo da crônica, pode ser até lida, ler reportagem e tantos outros textos, a criança vai aprender a compreender textos e ela vai ter informações também para fazer uma produção de texto coletiva, por exemplo, né? Então, hoje, a maneira que nós vemos a alfabetização, claro que a criança precisa aprender o código, mas ela precisa aprender o código dentro de práticas de leitura, dentro de práticas de escrita, que daí faz sentido para ela. Então, eu coloquei aqui que no ensino fundamental, a organização das práticas de linguagem, de acordo com a BNCC, são oralidade, leitura e escuta, produção de texto e análise linguística e semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos. Eu quero só ressaltar aqui que nós precisamos também produzir textos orais, que essa é uma outra questão que se discute, sempre se discutiu, né? Mas quando a gente fala de produção de textos, e eu estou ressaltando aqui hoje a produção de texto escrita, mas existe também a produção de texto oral. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje é uma produção de texto oral, é um seminário.
estou participando junto com vocês aqui de um seminário. Então, produzir seminário, declamar poemas, contar histórias e tantos outros textos orais faz parte hoje do aprendizado também. Vocês imaginam quanto tempo eu fiquei preparando essa conversa com vocês? A Sandra entrou em contato comigo há, acho que mais de um mês, né, Sandra? E desde lá eu venho elaborando o material para vocês. Eu venho pensando no que eu vou dizer, o que significa para vocês, o que é importante nesse momento, o que vai ser significativo para vocês. Então, porque a gente aprende também por meio de textos orais, né? Os textos orais hoje faz parte da prática de linguagem. Prática de linguagem é prática para aprender a língua, práticas de comunicação. Então, as crianças também precisam aprender a produzir textos orais, não só escritos. Mas essa é uma outra conversa, né, Sandra? Aqui, eu queria falar um pouquinho sobre práticas diárias, porque eu imagino que isso aqui possa ser colocado no planejamento de vocês, tá? Então, o trabalho com a leitura deve ser diário, ele pode ser feito silenciosamente. Olha só, a criança pode ser convidada para fazer para ler silenciosamente, mas eu só ressalto uma coisinha aqui, tá? A leitura silenciosa, ela vem depois de uma leitura interpretada, depois que o professor discutiu o texto, leu o texto e trabalhou o texto, não sei o que. Agora vocês podem ler o texto silenciosamente, porque a leitura silenciosa, ela vai me conectar, ela vai trazer tudo aquilo que eu li, que eu discuti com o professor. Quer dizer, eu vou entender silenciosamente tudo aquilo que foi discutido. Porque se eu trouxer uma leitura silenciosa, isso é para Isabel Solé, tá? Se eu trouxer uma leitura silenciosa antes de compreender o texto, ela não vai ter sentido. A criança vai ter as dificuldades que ela tem sempre, não sabe o significado de uma palavra, não sabe fazer rima de um verso. Ler silenciosamente sem compreender o texto antes é quase que perder tempo, sabe? Então, para Isabel Solé, a leitura silenciosa vem depois que está tudo resolvido na minha cabeça, que eu já sei o que aconteceu, nós já discutimos com o professor, agora eu vou organizar aquele meu pensamento. Então, vem depois. Eu vou ler em voz alta, sim, eu vou treinar a minha leitura. Quando eu estive aí no município, eu até declamei um poema. Não sei se eu consigo fazer isso, mas, né, assim, longe na tela, acho que é mais complicado, vendo, acho que é mais legal. Mas vocês, professores, vão ter que mandar um áudio para a criança, vocês declamando poema, vocês declamando, parlendo, o que quer que seja. Então, trabalho leitura silenciosa, explica o texto para a criança, depois pede para ler silenciosamente, pede para ela ler alto, pede para ler em grupo, pede para fazer um jogral. Então, são todas leituras que vocês podem dizer, enviar para a criança, tá? Ou discutir, programar e planejar para a criança. Existe a leitura colaborativa, que é o professor junto com as crianças. Eu nem vou me deter muito aqui, mas existe a leitura colaborativa, existe projetos de leitura, que é uma outra questão, né? Para a gente discutir como é que se faz esses projetos de leitura. O que a gente orienta, o que a gente quer com um projeto de leitura? Eu coloquei aqui embaixo. Num projeto de leitura, a gente pode ler para escrever, a gente pode escrever para ler, a gente pode ler para decorar, porque faz muito sentido a gente decorar poemas, faz muito sentido a gente decorar trava-línguas e tanto mais. Não são todos os textos que nós precisamos decorar, mas existem muitos textos que são brincantes, que a gente pode decorar sim. Escrever para não esquecer, ler em voz alta e tanto mais. Então, o meu projeto de leitura, eu quero o quê com aquele projeto de leitura, né? O que eu vou propor para minha criança com aquele projeto de leitura? Atividades sequenciadas também, atividades que eu vou desenvolver o gosto pela leitura. Então, eu posso propor, por exemplo, nós vamos ler agora sobre Ruth Rocha. Vamos conhecer Ruth Rocha. Como Ruth Rocha escreve? Ele escreve mais conto, escreve mais poema? Como é que a gente consegue identificar a linguagem da Ruth Rocha, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Eva Furnari. Quem é Eva Furnari? Como escreve Eva Furnari? Então, são esses
Isso vocês podem mandar para casa, né? São textos fantásticos que vocês encontram da Ruth Rocha, meu Deus, tem tantos aí, que vocês conseguem mandar um link para a criança e a criança até acessar, né? Algumas que conseguem, outros vão ter impresso mesmo. Mas pode ter um áudio de vocês lendo um texto legal, mas eu posso escolher um tema. Nós vamos só ler, Laura Beatriz, nós vamos só ler sobre o que ela escreve. Ela escreve muitos poemas só de animais. E tem poemas fantásticos de animais. E a criança, na idade de 7 ou 8 anos, ela gosta muito desse tema. Então, isso pode ser uma atividade também diária para vocês desenvolverem a questão da leitura. E tem outras leituras que também são permanentes, né? São aquelas leituras de literatura que a criança pode levar para casa, pode ler em voz alta, ela pode receber um livro em casa, depois voltar para vocês em roda de conversa e discutir aquele texto. Não precisa fazer, às vezes, escrita nenhuma da leitura de literatura, mas uma conversa mais o que vocês sentiram, que emoção sentiu, pode ter sentido o chauzinho vermelho, o que aconteceu com o lobo, que tipo de emoção o lobo pode ter sentido no final da história, quer dizer, uma série de discussões que vocês podem trazer também com atividades de literatura. Então, quando eu falo de literatura, e aí eu estou dando algumas dicas de literatura, eu estou dizendo que, eu estou falando de práticas de leitura, né? Aquilo que está lá na BNCC. E vocês viram quantos textos, quantas possibilidades, estratégias eu posso utilizar aqui para trazer a minha criança para a leitura de texto, né? Leituras legais, leituras para desenvolver a leitura e o gosto pela leitura, eu tenho que trazer textos realmente legais, tenho que trazer desafios de leitura, para que eles possam engajar a gente na leitura. Tem uma tirinha do Calvin, que o Calvin é uma paixão para mim, né? O Calvin é fantástico, ele diz tudo aquilo que a gente não sabe dizer. Ele diz assim, ele queria muito ler um texto sobre dinossauro, mas ele diz que pena que a minha escola não trata do tema que do tema que eu gosto, né? Ele não diz tema, ele diz do que eu gosto. Porque as escolas ainda, eu acho que isso era antes da pandemia, agora acho que não mais, mas a escola precisa trazer temas que as crianças gostem, né? As crianças gostam de dinossauro, o adulto gosta de dinossauro, então esse é um tema para a gente discutir sobre dinossauro, né? Quem foram esse tipo de tema é algo que pode ser levado 6 meses com um projeto de leitura, pode durar 6 meses numa sala de aula, né? Então, são várias leituras, né? Não é uma leitura. Hoje eu vou trabalhar com a leitura de contos. Não, é leitura de conto para casa, mas é leitura que ele vai escutar do professor. Do professor ele vai escutar um poema, que é mais difícil para a criança, mas ele vai escutar, ele vai ver uma reportagem, porque o professor vai passar um link para ele de uma reportagem tal. Então, não é uma leitura ou uma leitura por vez. São todas essas leituras planejadas e levadas para a criança, para que ela aprenda a ler e se encha de informação para ser uma boa produtora de texto. Então, leitura feita pelo professor, né? A Isabel Solé também, ela diz assim, que o professor é modelo de leitor, o professor é modelo de leitor, mas também é modelo de produtor de texto. Nós aprendemos por modelo. Então, se eu leio lá, é tão fácil dançar uma valsa, rapaz, pezinho para frente, pezinho para trás, se eu ler assim com a criança vai saber como ler um poema. Se eu escrevo para minha criança um texto que quarto ano que a criança vai escrever uma crônica, sim, modelo de crônica, sem ter lido muita crônica, sem ter visto o professor escrevendo uma crônica, como o professor organiza essa crônica no quadro, a criança não vai ser uma produtora de crônica. Então, o professor precisa ler e produzir textos. Ele precisa ser o modelo do seu aluno, tá? Isso a Isabel Solé fala, mas outros também falam bastante sobre isso, né? O professor é modelo de leitor e modelo de produtor de texto, tá bom?
Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre práticas, produção de texto. E aí, meninas, a Marinalda, eu posso ficar mais um pouquinho aqui? Eu posso me estender um pouquinho? Lembrando que a gente começou 10h07. Eu posso ir até 11h07? Eu posso passar um pouquinho? Como é que vocês estão aí? Vocês aguentam, gente? Vocês me aguentam mais um pouquinho? Só para eu terminar aqui? Então, vamos pensar um pouquinho na prática de produção de texto? Professora, tudo bem? O pessoal está elogiando, gostando bastante. A gente tem, sim, mais uns 10 minutinhos para concluir, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, vamos para práticas de produção de texto? Só lembrando que, pela BNCC também, produzir textos não é só o aluno que produz e não é só de um mesmo jeito, tá? A produção de texto deve acontecer individualmente, coletivamente, em dupla, com o professor só ele escrevendo, os alunos participando com algumas ideias também. E também é bem importante... Ai, obrigada, Vanessa. A Vanessa é uma fofa. Eu ouviria mais uma hora. Ai, uma querida. Obrigada, Vanessa. Então, assim, quando a gente fala de produção de texto, a gente tem que ter vários modelos, né, de produzir, porque existe criança que está começando, que só vai entender coletivamente, existe crianças que precisam do apoio de outra, existe uma estratégia que é bem legal, principalmente para criança do segundo ano, terceiro, para qualquer ano, tá, mas segundo, terceiro ano, é vocês colocarem as crianças em dupla, e eu que sei escrever, vou escrever no sentido de grafar, né? Eu que sei escrever, vou escrever, e a Vanessa, que tem conteúdo, que não sabe escrever ainda, mas que conhece muito do conteúdo, vai editar para mim. Então, quando o professor usa essa estratégia, colocar alguém que sabe um código e o outro que sabe uma outra habilidade, que tem uma outra habilidade, vai ajudar as crianças, né, a produzir textos. Porque produzir textos não é só colocar alguma coisa no papel, né? Eu tenho que produzir texto dentro daquele gênero que o professor vai discutir com a criança, né? Então, uma notícia, aquela notícia que eu passei para vocês, tem um parágrafo só. Mas nós poderíamos escrever um conto que são vários parágrafos. Então, a Vanessa poderia me ajudar a organizar as ideias dela, ela vai dizer, ela vai ditar, mas ela vai me ajudar a organizar as ideias em parágrafo, nem que esses parágrafos não sejam de acordo ainda, né? Porque a criança vai levar um certo tempo para aprender a organizar suas ideias em parágrafo, mas ela vai saber que o conto é em parágrafo, né? Ela vai saber que um texto que a gente publica numa tela, ele já não tem mais parágrafo, mas tem aquele espaçozinho entre um parágrafo que a gente vai chamar de um parágrafo e outro, não aquele distanciamento no início, mas aquele espaço maior que aquilo lá indica um parágrafo. Então, tudo isso tem que ser discutido com a criança. Escrever sozinha, claro que ela pode e deve escrever sozinha, mas não sempre, porque o apoio do grupo, o apoio de uma dupla, um apoio do professor é muito importante quando a criança vai aprender a escrever. Então, não tenham medo de fazer textos com as crianças coletivamente, de publicar textos, né? Quando a gente vai trabalhar com produção de texto, a gente sempre vai pensar no interlocutor, pensar para quem que a gente vai escrever esse texto, quem é que vai ler esse texto, e porque tem o uso da linguagem, a escolha que eu vou fazer das palavras tem tudo a ver com o meu interlocutor, com aquele que vai ler meu texto. Vou dar um exemplo muito simples aqui, mas quando eu vou escrever uma receita para a criança, meu interlocutor é a criança, eu vou dizer assim, lave a maçã, junte a farinha, eu ia falar corte, mas criança não pode. O que eu quero dizer é que o verbo é sempre no imperativo. Se essa receita é para um adulto, eu posso escrever lavar a maçã, cortar em cubos, porque o meu interlocutor, o meu interlocutor criança, ele não pode ter dúvida naquilo que eu estou dizendo para ele fazer. O meu interlocutor adulto, que já tem uma experiência com a escrita, uma experiência com a leitura, eu posso colocar como sugestão, lavar a maçã, cortar em cubos. Então, quando eu vou produzir um texto, e quando vocês forem produzir com a criança, vocês têm que discutir isso. Qual é o gênero, qual é o texto que nós vamos produzir,
E para quem é esse texto? Porque para quem esse texto vai definir meu tipo de linguagem? E vou passar para vocês aqui um exemplo de relato pessoal. O relato pessoal, eu posso usar gírias, eu posso usar informalidade, eu posso usar o pra, o tá, eu posso usar, porque é um relato pessoal. Então, mas a linguagem que eu vou utilizar, a escolha das palavras que eu vou utilizar, ela tem tudo a ver com quem vai ler o meu texto e que gênero textual é esse, tá bom? Então, práticas de produção de texto pode ser várias, diversas, abusem, escrevam com a criança, escrevam textos divertidos, escrevam um texto que não vai ficar tão bom no começo, mas que depois vocês podem voltar em outro momento. E coloquei aqui, ressaltando, revisar, reescrever, considerar satisfatório o texto, isso é muito importante na produção, tá bom? Eu queria só dizer também que hoje é muito importante na produção de texto que a gente pense quais campos de atuação a gente vai produzir o texto, tá? Porque quando nós trabalhamos com texto que circulam socialmente, tá bom? Textos que circulam na vida cotidiana, no artístico literário, na prática de pesquisa e no campo da vida pública. Então, se eu estou trabalhando com esses campos, né, de atuação, eu tenho que saber exatamente, bom, aqui o poema, ele está no campo artístico literário, porque tem uma linguagem mais fluida, tem rima, tem ritmo, tem linguagem figurada, como vocês falaram. Mas se eu estou trabalhando no campo da vida cotidiana, então são textos que eu encontro ali no outdoor, tem tantos outros textos que eu preciso saber. Então, isso aqui é bem importante também para a gente não trabalhar apenas um texto, né? Porque os textos mais legais, que eu acho, são os textos artístico-literário, é claro, né? São os mais legais. Mas eu tenho que trabalhar com textos da vida cotidiana também, artístico-literário, vida pública. Mas eu coloquei essa tela aqui para dizer assim, ó, o mais importante disso tudo é que nós não podemos criar textos que não existem socialmente. O que a base está colocando aqui é que esses textos, os textos que nós vamos levar para a sala de aula, são textos que circulam socialmente, tá bom? Não, eu já falei isso, eu acho que eu falei isso em Fazenda Rio Grande, mas eu vou falar de novo, mas vocês não podem brigar comigo. Frase não é texto, frase é atividade, tá? Frase não é texto que circula socialmente, a gente não encontra socialmente frase, tá bom? Então, quando a gente fala na base, quando eu pego isso aqui e trago para vocês, e coloco isso aqui, é para dizer assim, ó, que os textos que vocês vão levar para a sala, eles vão entrar em algum momento desse campo de atuação. Não pode ser mais aqueles textos inventados, né? Ivo viu a uva, tá bom? A Fifi viu a foca. Esses textos não existem mais socialmente, tá bom? E só ressaltando aqui também, que eu acho que é importante a gente pensar na base, que essas práticas que eu acabei de citar aqui, né, olha, elas estão aqui lá na base, ó, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Então, quando a gente escolhe um texto para aquele campo de atuação, eu já vou saber textos da área pública, atuação pública, são textos jornalísticos, são textos que vão aparecer em jornal, são textos que vão aparecer em web. Então, eu já sei que gênero que é esse, qual é a função desse texto, né? Vou trabalhar uma série de práticas, né? Quais são as práticas, então, de leitura e práticas de escrita que eu vou planejar no meu texto, tá? Quais são as atividades para que as crianças possam aprender esse gênero? Lembrando que a gente começa desde a educação infantil, trabalhar com práticas de leitura, práticas de escrita também, algumas coisas as crianças vão escrever assim, brincando, porque a produção de texto não é escrita. As crianças podem criar textos na educação infantil brincando, sem saber que estão produzindo textos, tá? E ela já vai ser inserida numa prática letrada, isso é bem importante. E eu queria finalizar, juro para vocês que estão finalizando, é só para mostrar para vocês assim, ó, se fosse para eu preparar uma aula, eu preparei uma aula para vocês, tá? Como eu faria hoje? Então, o relato vai ser oral. Pode ser relato oral ou relato escrito, não tem problema aqui. Então, eu elegi lá da Base Nacional Curricular, da base,
quais são as habilidades que eu quero desenvolver com aquele planejamento que eu vou fazer, tá? Com esse relato oral, quais são as habilidades que eu quero desenvolver com a criança. Aqui eu coloquei algumas situações, tá? E existe o Museu da Pessoa, que é muito legal. Se eu estou trabalhando com relato pessoal, oral, aqui, gente, aqui é relato pessoal, tá? Pode ser oral, pode ser escrito. Se eu estou trabalhando com gênero relato pessoal, eu levaria um vídeo ou disponibilizaria para a criança um vídeo que fale sobre o Museu da Pessoa. Lá no Museu da Pessoa tem pessoas falando dando relato da sua vida pessoal. E, inclusive, se as crianças quisessem, ou vocês podem até planejar isso eventualmente, a criança pode, vocês podem criar um texto coletivamente e a criança pode gravar e postar lá. É possível no Museu da Pessoa, qualquer pessoa fazer um relato pessoal seu. E eu coloquei aqui um relato de uma pessoa que veio da Itália, que ela não tinha disponibilidade de comer banana, e quando ela viu banana, foi muito legal, foi uma satisfação. Ela e a irmã ficaram muito felizes em ter, quando vieram depois da guerra, e viram banana. É um relato pessoal muito legal. Então, o que eu começaria? Vejam só, eu selecionei quais são as habilidades, os objetivos de aprendizagem que eu quero com a minha criança. Aqui eu comecei a preparar minha aula. A criança vai ter que ter informações minhas, vai ter que ter, talvez eu escreva sobre um fato pessoal da minha vida, escreva para ela e leio para minhas crianças. E aí vou passar outras questões também que tem aqui, aqui um exemplo de Museu da Pessoa, mas tem outras coisas muito legais lá também. O que eu faria na primeira aula? Eu vou estimular a criança questionando sobre aquele relato, como o som, o sotaque dela, o que ela relatou, se foi um fato importante da vida dela, enfim, discutiria na primeira aula. Na segunda aula também, faria algumas comparações aqui com o que a criança acha que é importante na vida dela, o que ela acha engraçado, se foi engraçado, se foi triste, alguma situação no sentido. Terceira aula, eu faria o meu relato, eu colocaria o meu relato aqui, o meu relato também, leria o meu relato dela, deixaria as crianças trazerem relatos dos pais, relatos de avós, porque a senhora lá é uma avó. Que histórias que ela ouve dos pais. Eu poderia até propor que os pais participassem nisso com áudio, contando com áudio, com WhatsApp, contando que eles passaram uma vida, um relato da vida deles. E aí depois a criança vai em outras aulas, a criança, aqui eu coloquei segunda aula, mas vai muito mais que isso. Ela pode fazer os seus relatos para os colegas, né, mas sempre respondendo, ou escrevendo, né, quem, quando, o que e onde. Só para dizer para vocês assim, que eu preciso partir de um gênero textual, eu preciso saber que relato pessoal é um gênero, então, eu preciso saber quais são os recursos linguísticos que esse gênero, que eu vou utilizar com a criança. Quando a criança escrever pra, tá, isso é possível nesse gênero. Eu preciso discutir com a criança que o tempo verbal é o passado. Então, eu vou colocar, eu saí com a minha avó, eu fui com o meu pai, esse tempo, não precisa falar tempo verbal com criança pequena, mas eu vou dizer que, olha, são essas palavras que vão dizer que já passou com você. Eu acho que isso é importante discutir com a criança, tá? E várias outras situações que vocês podem e que vocês precisam garantir antes da criança escrever um texto. Então, antes de escrever um texto, ela tem que ter ouvido vocês, ela tem que ter ouvido e lido outros textos, e ouvido também outros textos, para que ela chegue aqui, e ela consiga produzir o seu texto daquilo que ela, com o conhecimento que ela adquiriu. Então, só para mostrar para vocês, assim, que não é fácil, não é, né? Mas é muito legal quando a gente tem uma sequência de ações pensadas para garantir a aprendizagem.
Então, a minha aula, o que eu vou preparar, eu não vou preparar minha aula de hoje para amanhã e nem vou pegar a atividade do Pinterest, porque as atividades do Pinterest não têm sequência didática, né? Mas eu vou planejar a minha aula para 15 dias. Eu vou planejar a minha aula para um mês. Eu vou planejar a minha aula para fazer com que as minhas crianças realmente aprendam a ler e escrever textos. É fantástico. Porque tira também o peso de vocês. Se vocês souberem e se vocês fizerem aulas mais extensas, aulas com sequências didáticas mais longas, vocês, a carga não é de vocês mais, não fica um peso tão grande, né? E hoje, vamos aproveitar essas questões das redes sociais. Eu imagino que vocês têm, que o grupo de professores da rede tem um WhatsApp, vocês podem combinar isso, um WhatsApp só para trocar informações de web, só. Não vale informações de Pinterest, não vale PDF de Pinterest, não vale essas atividades soltas, isoladas, porque isso não faz parte e não vai ajudar a criança a ser uma boa produtora de texto. Mas vocês podem criar um grupo de troca de informações, de textos, bons sites, tem coisas muito legais aí. Então, façam isso, que vocês vão ficar mais felizes, mais tranquilos, e vai ser menos árduo vocês produzirem textos e ler textos com criança. Então, aqui, ó, só para finalizar, juro, estou terminando, eu tenho que trabalhar com textos. Quando estou trabalhando com a criança, é para quem vou escrever, quantas vezes eu vou voltar nesse texto. Esse texto vai ser feito coletivo, vai ser feito individual. A revisão pode ser coletiva de um texto que não apareça o nome, tá bom? Eu sei que algumas práticas vocês já fazem, tá bom? Então, prática de leitura é que vai dar suporte para a prática de produção de texto. Meu aluno não vai ser um bom leitor se ele não for um bom produtor de texto. Então, meu aluno, para ser um bom leitor, ele vai, para ser um bom produtor de texto, perdão, ele vai ser um bom leitor. Então, eu tenho que as duas questões, né, prática de leitura e prática de produção de texto, elas vão andar juntas, tá bom? Não tem como fazer separado. Não posso pedir para minha criança um tema lá, minhas férias, né, que não vai dar certo. Vocês vão ficar frustrados, porque a criança não vai produzir bem, não vai organizar em frases, não vai. Então, vai ter que organizar, preparar diferente para que vocês tenham sucesso, não você. E nem a criança só, né? Mas que a gente, toda a rede tenha sucesso. Bons leitores e bons produtores de texto, que não é fácil. Então, 3 aspectos que eu acho importante numa produção de texto. É reflexão do contexto, né? Para quem, o que, quando, onde vai circular, quem que vai ler esse texto. O desenvolvimento de produção de texto, que abrange processo de escrita, de revisão e depois de correção. A correção é do professor, a revisão é do aluno. E o domínio de conhecimento linguístico, né, que é as questões de decodificação mesmo, do código, e as questões ortográficas. Então, isso aqui também tem que estar no meu planejamento, tá? E é isso, deixa eu voltar aqui, porque é a última tela que eu vou passar ali na frente. Assim, são só ideias para poder possibilitar um trabalho de vocês bem eficaz, né? Porque tudo que eu estou falando são questões de teoria, são questões de pesquisa. Então, são João Valéry Geraldi, Ingrid Koch, Isabel Soler, né? São os meus referenciais teóricos que eu trago aqui para vocês. Então, eu espero ter compartilhado um pouquinho da minha experiência de sala com vocês, espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? E eu trouxe uma tela para vocês, que essa tela é de uma professora que dava aula para os seus alunos, no azulejo da sua casa. Olha só, no azulejo da casa dela. Essa é uma aula de geografia. Então, ela disse assim, ó, minha lousa de aula online, de 31 de julho de 2000, ela dando aula no azulejo da casa dela. Não é fantástico? Não é maravilhoso isso? E só para terminar, o cotidiano já é outro, né, gente? Os dias são reinterpretados. As relações com as pessoas, com o tempo, com o mundo, ganham novos significados a partir de perspectivas distintas. Como se adaptar à nova vida? Nada vai ser mais igual. E a sala de aula não pode mais ser igual. A sala de aula vai ser diferente.
Então, aproveite quando vocês estiverem aí. Eu esqueci, Sandra, esqueci da profissional que vai falar sobre aula invertida, sobre metodologias ativas. Ela vai dar muitas dicas para que a gente não seja mais como nós éramos antes da pandemia, né? Éramos no sentido de metodologia, né? Eu estou falando disso, né? De planejamento, de metodologia, do jeito de ensinar. Eu preciso contar com as redes sociais hoje, porque ela é inegável, ela faz parte da nossa vida. Então, nós vamos nos adaptando, vamos interagindo, vamos conversando com os outros, com as outras pessoas, e vamos vendo o que a gente consegue fazer, tá bom? Mas eu tenho certeza que nós somos fortes e somos capazes. Então, agradeço a secretária, agradeço a equipe, a sua equipe é fantástica, muito legal, gosto muito daí, e agradeço a todos os professores que ficaram comigo aqui, gente, tudo de bom para vocês, bom encontro, é uma semana cheia de novidades, cheia de coisas boas, agradeço muito por fazer parte dessa equipe da semana aí, pedagógica de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais. Um abraço, professora, nossa, que delícia de live, né, muito bem nos comentários, uns comentários bem apontados. Teve uma professora que até gostaria que você recitasse um poema. Outra comentou que estava tão bom que ela precisou ir tomar um medicamento, mas deixou o volume no alto para não precisar, para não perder nada, né? E olha que delícia isso, né? Professora Rosimara, agradeço muito as suas ideias, né? Contribuíram muito assim para o nosso aprendizado pessoal, né? Assim, um pouquinho de ideias de como lidar com esse momento, sem deixar de fazer o nosso trabalho com a leitura e com a escrita e com a produção, né? Gostaria de agradecer também a professora Jandira, que está interpretando nós aí para os alunos, porque além de nós, professores, a gente está com acadêmicos de faculdades aí, de universidades, estamos também com alunos do magistério acompanhando nossas lives, então a gente agradece muito, né? Legal. Então, de coração mesmo, foi ótimo, foi uma delícia. Muito obrigada, professora. Então, da próxima vez, eu espero ser convidada outras vezes, da próxima vez eu declamo um poema, e olha, eu sou ruim, gente, de declamar um poema, eu prefiro crônica, mas tudo bem, eu vou fazer um esforço aqui. Gente, muito obrigada. Desculpa, gente, eu achei que eu pudesse responder perguntas de vocês, mas aí a gente combina um outro jeito de responder perguntas, tá bom? Se vocês quiserem, Marinalda, a gente pode abrir um outro momento para responder perguntas, né? Ah, sim, não sei. A gente estuda a possibilidade. Algumas pessoas pediram no WhatsApp particular nossos os seus slides. Eu sei que vi que você me mandou, se você me autorizar, a gente já também, né? Compartilha com o pessoal da rede, tá bom, professora? Tá bom. Mas com certeza nos encontraremos muito por aí ainda. Tá se certo. Deus quiser, presencialmente, assim que tudo passar. Tomara. Beijo. Um beijo para vocês. Obrigada, professora. Tchau. Até mais. Tchau.